paz do Senhor, a paz perfeita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está vendo esse vídeo, mas que no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, que a paz de Deus possa alcançar o seu coração. Amém? Este é o vídeo, eu fiz um vídeo de duas partes para falar sobre o meu momento de restauração no Senhor, e essa é a segunda parte deste vídeo. E dando continuidade neste vídeo, um vídeo onde eu vou estar falando sobre o meu momento no deserto, sobre o momento onde o Senhor restaurou a minha vida em particular. E eu fiz um primeiro vídeo, e eu sei que vai ficar longo, porque foram 2 anos e meio, então eu vou fazer um segundo vídeo, e se eu ver que há necessidade, eu faço um terceiro vídeo. Porque eu não quero que fique fadigado, sabe? Eu quero que seja para edificação mesmo. Então hoje, não diferente, eu vou começar com a palavra de Deus. Só que hoje vai ser lá em Isaías 43, no verso 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu. Em outras versões está escrito: operando eu, quem o impedirá? Amém? Bom, dando continuidade, E então no dia 3 de junho foi o dia em que ele definitivamente saiu de casa, e definitivamente eu fiquei sozinha. Nesse dia eu me lembro que eu mandei mensagem para uma amiga nossa em comum, da nossa igreja, e eu falei para ela assim: Ingrid, acabou tudo, o Leandro foi embora, nós vamos nos divorciar. Ele pediu o divórcio, eu vou dar, não dá mais certo, ele não me ama mais, ele disse que não me ama, e acabou. E nesse momento que eu falei isso para ela, a resposta dela para mim foi a seguinte: eu não aceito o divórcio de vocês, eu não aceito a separação de vocês. E eu até falei pra ela assim: como não? Ele não quer, não tem como se um não quer, não tem como ter. E eu vou aceitar, eu não vou sofrer por isso não. Se é pra sofrer, eu sofro de uma vez só e acabou, daqui a pouco vai passar, eu sei que vai passar. Ela pegou e falou pra mim assim: Fabi, isso não é de Deus. Eu vou fazer um jejum pela vida, eu quero fazer um jejum. Você topa fazer um jejum comigo? Na hora que ela falou isso, eu falei assim: ah, tá, mas como seria? Ela explicou o jejum. Eu falei: ah, tá bom, vamos fazer. Ela falou: tá, mas olha só, o jejum é pela vida do Leandro. Na hora eu tava com muita raiva do Leandro. Eu falei assim: cara, tu acha que o Leandro merece isso? Ela falou pra mim assim: não é questão de merecimento, é o Espírito Santo que tá me incomodando, e eu vou fazer um jejum pela vida do Leandro. E aí eu falei: ah, tá bom, então eu vou fazer também. E aí eu comecei a fazer esse jejum com ela, foi um propósito de 7 dias. E eu dei seguimento nesse propósito por mais 200 dias, 200 e alguma coisa dias. Eu fiz um jejum pela vida dele durante 270 dias, eu acredito. E aí eu encerrei o jejum e entreguei para Deus, Enfim, e aí começamos a jejuar. E eu comecei a procurar vídeos no YouTube. Eu não tinha ideia da quantidade de canais no YouTube que falavam de restauração de casamento, e também canais que infelizmente falam sobre divórcio, sobre separação, apoiam e tal, dão até explicações bíblicas no entendimento deles. E aí nós começamos a jejuar, e eu fui procurar os canais. Me perdoem que eu tô pausando, porque infelizmente, por mais que seja tarde, ainda tô com movimento na casa. E aí achei o canal do presbítero Walter. Nossa, foi um canal que me ajudou muito. Achei o canal da missionária, da ministra Patrícia, que também, meu Deus, como me ajudou muito. E comecei a assistir os canais. Achei outros 2 canais que na época falavam de restauração, e hoje pregam a separação, mas enfim, esse é outro assunto. E eu comecei a entender, eu comecei a ler a palavra, e eu comecei a orar a Deus pelo meu casamento.
E logicamente a gente sempre começa naquela oração desesperada: Senhor, traz meu marido de volta, traz meu marido de volta. Esse é o início. O deserto ele tem 4 fases, né? E a primeira fase, que é a fase do luto, é uma fase muito difícil. O nome é bem esse mesmo, porque é como se a pessoa tivesse morrido. É como se tivesse tudo acabado de tal maneira que não tivesse mais jeito. Só que com a diferença de que a pessoa tá viva, mas você não pode mais tocar. Porque imagina só, você é casado com uma pessoa, você tem toda uma intimidade, uma forma de falar, de abraçar, de beijar, você pode tocar na mão a hora que você quiser, você pode abraçar a hora que você quiser. E de repente essa pessoa tá ali, mas você já não pode fazer mais nada disso. É como se você fosse obrigada a olhar para essa pessoa e ver ele um completo estranho. E a fase do luto é uma fase muito difícil. E eu passei um sufoco nessa fase. Eu emagreci 35 quilos. E eu ainda tinha que ouvir ele falar pra mim: viu? A Maris que vem pro 10. Isso me doía demais. Isso me fazia muito mal. E aí eu passei por essa fase do luto. E eu fiquei nessa fase do luto uns 6 meses. Desses 6 meses eu chorava muito. Eu pedia oração para todo mundo, eu ficava desesperada querendo ajuda, eu queria uma resposta. Sempre que alguém me dizia alguma coisa, eu sempre achava que era sobre o meu casamento. Eu tinha um pastor que na época era da igreja que eu congregava, que era a Igreja Batista, e ele todos os dias, todos os cultos, ele gostava muito de cantar aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Menina, eu pegava, eu chorava tanto naquele louvor. E eu dizia: não, Deus vai fazer. Deus tem que fazer. Não, essa música não é pra mim, porque eu achava que tudo era pra mim. Eu achava que eu era o centro do universo pro Senhor, sabe? Que tudo que acontecia era uma resposta de alguma forma pra mim. E quando alguém vinha orar por mim, que dizia pra mim assim: olha, irmã, que seja feita a vontade de Deus, o melhor de Deus vai acontecer. Eu achava que essa pessoa estava querendo me dizer que não ia acontecer. E que o melhor de Deus não era meu casamento. Eu entrava em desespero. E eu fiquei muito tempo nessa fase do luto. Fase que eu conheço gente que fica uma semana. Tem gente que fica um mês, mas eu também conheço gente que fica um ano, sabe? É uma fase muito difícil. E aí eu jejuei muito, orei muito, busquei muito, li muito a palavra. Essa palavra, inclusive, Isaías 43:13, eu estava dormindo e o Senhor me lançou essa palavra. Eu acordei com ela e quando eu fui ler eu não tinha entendimento nenhum do que significava na época. E eu mandei para muitas pessoas: o que Deus está querendo falar comigo? O que Deus está querendo falar comigo? E depois Deus foi abrindo meu entendimento para a palavra dele. O Senhor foi me ensinando, o Senhor foi me capacitando a ler a palavra dele e a interpretá-la muito rapidamente. Assim como o Senhor foi me capacitando a ter sonhos e ter discernimentos de sonhos e ter entendimentos de sonhos para mim e para outras pessoas. E Deus foi me usando muito em sonhos para mim mesma, reforçando a aliança dele comigo, reforçando a promessa. E todas as vezes que eu pensei em fraquejar, em desistir, o Senhor usou alguém para dizer para mim que não era para desistir, que Deus era comigo na minha caminhada, que o Senhor estava preparando tudo para mim. Enfim, um belo dia eu estava no culto, ainda aqui na Batista, e o Senhor disse para mim que eu era muito orgulhosa e que eu tinha que pedir perdão. Eu falei para ele assim: se fosse realmente da vontade de Deus, que ele preparasse um momento, né? E que eu pedisse para que eu pedisse perdão ao Leandro. Nesse mesmo dia o Leandro chegou lá na igreja, aí falou para mim assim: vamos comer um yakisoba? Eu falei: vamos. Aí nós levamos a Gabriela para comer o yakisoba. E nesse dia eu falei para ele: eu queria muito te pedir perdão. Aí ele falou: ah, tranquilo, pô, e tal. Só que pra mim tava ótimo, né? E passou. Isso já tinha, acho que 1 ano já, não, menos, tinha meses ainda. Enfim, e aí o tempo foi passando. Eu quero dizer que Deus foi muito bom pra mim em todo o meu deserto.
Meu deserto foi um oásis, eu tive muitos momentos de refrigério. Eu tinha as dificuldades do meu casamento, mas eu tinha toda uma outra parte boa, sabe? Eu tinha as minhas amigas que caminhavam comigo lado a lado, os grupos que estavam comigo em todo tempo, em todo momento. Eu tinha amigos particulares, pessoais, né? Particulares não, pessoais, assim, que me ajudavam na restauração. Durante uns 6 ou 7 meses, eu falava para todo mundo da minha restauração. Eu dizia para todo mundo que eu estava lutando pela minha restauração. Eu dizia para todo mundo que eu estava orando, que eu estava esperando em Deus. E eu ouvia muitas palavras do tipo: você pode arrumar outra pessoa, você pode seguir tua vida, ele te traiu, você tem argumento bíblico para poder se divorciar, você pode arrumar outra pessoa, você é bonita e tal. Ouvi também coisas do tipo: nossa, porque você é gorda, então você acha que só ele que pode, que serve, você não tem capacidade de arrumar outra pessoa, e outras coisas muito ruins assim também, né? E aí foi então que o Senhor começou a mudar a forma de falar comigo. Deus, ele começou a mandar eu me calar. Deus, ele foi selecionando as pessoas para caminhar comigo em relação à restauração do meu casamento. Já não era para todo mundo que eu falava, eu não comentava mais com os meus pais, nem com os meus filhos, nem com os amigos da igreja, eu não comentava mais sobre este assunto. E na verdade eu entrei na segunda fase do deserto, que agora me fugiu o nome. Se vocês quiserem, depois eu até faço um vídeo falando sobre as fases. Não as minhas fases, né? Mas como essas fases. Mas eu entrei na segunda fase do deserto, onde eu já não falava tanto no assunto, já não tinha aquele desespero na hora da oração, já não orava assim: traz ele, traz ele, traz ele. Eu já orava: Senhor, prepara, liberta, salva, tira do lamaçal do pecado, converte, sabe? A minha oração já era assim. Já orava pela mulher estranha, pela libertação dela, orei pela família dela, pela libertação deles, sabe? Eu já orava. E então, o meu foco já era outro. Eu, nessa segunda fase, o Senhor já começou a ministrar no meu coração que eu precisava me fortalecer, que eu precisava me erguer, né? Que Deus tinha que me erguer, me curar, sabe? Porque havia feridas e eu precisava ser curada. Havia um propósito, Deus, tudo isso o Senhor ministrou no meu coração. E foi então que eu comecei a ajudar nos grupos de restauração. Eu, de ajudadora, de ajudada, eu virei ajudadora, eu virei conselheira. Deus abriu esse leque de ministério para mim, onde eu virei administradora dos grupos, líder de outros, que acabou caindo no meu colo, mas assim, eu amo. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus nas redes sociais, né? Eu não tinha oportunidades de ministrar na igreja que eu congregava, e acho que eu tinha até medo de fazer isso. E aí o Senhor começou a me usar, né? Deus começou a me capacitar e começou a me usar. Amém? Eu vou finalizar esse vídeo e aí eu volto na terceira fase do meu deserto e a parte final, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe, não desista, assista, que esse vídeo possa estar falando ao teu coração e que você venha crer que o Senhor é contigo, é com a tua casa e com a tua família. Amém? Fique na paz.